Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, ao vivo, uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, 10 de março, nós estamos recebendo com muito prazer a secretária de Educação do município de Santos, professora Venúzia Fernandes do Nascimento. E como comentarista do programa, o professor, consultor de marketing político e ex-secretário de Educação, professor Iberê Cirna. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, não há razões para pedido de impeachment, afirma Dilma. O Estado de São Paulo. Dilma afirma que não há razões para impeachment. Em A Tribuna, crise ameaça obras no Porto. No BocNews, temporada encerra com resultados positivos. Santa Portal, delegado dá detalhes do depoimento do suspeito da morte de universitário à polícia. G1 Santos e região, homem é achado morto em cima de cerca eletrificada. E no portal da UOL, após PEC dos domésticos, ações na justiça em São Paulo sobem 25% em 2014. Chico? Obrigado, Cris. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos debater o tema mais importante da atividade humana e da atividade pública, que é a educação. Educação não deveria ser, como eu costumo dizer, prioridade de governos, mas a razão de ser de todos os governos. Infelizmente, as coisas não funcionam assim no Brasil. Enquanto este país não se debruçar sobre a criação de um pacto nacional em favor da educação, que dure ao menos uma geração, a exemplo de tantos outros países que saíram de um patamar bem simples e chegaram a alcançar um grande nível de desenvolvimento, como é o caso, por exemplo, da Coreia do Sul, este tigre asiático respeitado hoje no mundo em favor, isto em razão da educação, dos investimentos realizados, da prioridade absoluta que foi a educação para este país, entre tantos outros. No Brasil, infelizmente, as coisas não funcionam dessa forma. E o que nós vemos são os municípios, muitas vezes, trabalhando pela educação de uma maneira nacional e não se vê muito pouco por parte do governo federal, por parte até mesmo do governo do estado. A falta de professores em todo o país, mais de 300 mil professores na rede básica de ensino, que é um absurdo. Há alunos no Brasil e inclusive no estado de São Paulo que não têm aula de matemática, que não têm aula de língua portuguesa. Esta é a nossa realidade. E quando a presidente Dilma assumiu o seu segundo mandato, houve uma nesga de esperança quando ela disse que o slogan do Brasil, a partir daquele momento, seria o Brasil Pátria Educadora. No entanto, dias depois, a própria presidente Dilma resolveu cortar 7 bilhões do orçamento da educação. Não há dinheiro para o FIES, não há dinheiro para o Pronatec, ou seja, não há dinheiro para coisíssima nenhuma. E o que se vê são nomeações de caráter político, como é o caso do ministro da Educação, Cid Gomes, ex-governador do Ceará, que assumiu a pasta da educação. E até agora ele se notabilizou pela declaração que deu outro dia, agredindo parlamentares, chamando que o Congresso é formado por 400 achacadores. Por essa razão está sendo convocado a depor no Congresso Nacional para se explicar. Ou seja, ministros com incursões políticas. E assim caminha a educação no Brasil, com ações puramente de marketing, com bravatas e promessas de campanha. No programa de hoje nós vamos debater a questão da educação com a nossa convidada, que é uma especialista, e o outro convidado também, o professor Iberê, ambos. O professor foi secretário de Educação, a professora Venúzia é a atual secretária de Educação. Vamos debater todas essas questões. Mas tudo isso assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para hoje é de tempo nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre 22 e 29 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal 5x5. O tráfego é lento no sentido São Paulo. Já a Via Cônego Domênico Rangoni apresenta tráfego interditado no sentido Guarujá. A Padre Manuel da Nóbrega está normal em ambos os sentidos. Balsas.
7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá. A espera em Santos é de 10 minutos e em Guarujá, 20 minutos. A travessia Guarujá-Bertioga tem uma balsa em operação e a demora em ambos os lados é de 20 minutos. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação desta edição pode ser assistida às 17 horas ou confira a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico? Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar a secretária de Educação do município de Santos, professora Venúzia Fernandes do Nascimento. Voltamos lá. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil. Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Dicas para economizar energia elétrica. Evite usar o ferro todos os dias. O ideal é acumular mais peças para passá-las de uma única vez. Troque lâmpadas incandescentes por fluorescentes. Elas podem diminuir seu consumo em até 70%. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 10 de março, e hoje recebendo com muito prazer a professora Venúzia Fernandes do Nascimento, que é secretária de Educação de Santos, e o professor Iberê Cirna, que também foi secretário de Educação e é especialista em marketing político. Professora Venúzia, eu gostaria de começar primeiro agradecendo muito a sua presença. Faz tempo que a senhora não aparece aqui, quase um ano. A professora Venúzia esteve aqui no programa logo depois de assumir. Exatamente. E agora, um ano depois, ela comparece. Ela é muito discreta, muito reservada, mas, por outro lado, também tem muito a falar, muito a esclarecer, muito a comentar sobre a questão da educação, ações que ela vem desenvolvendo. Mas antes disso, professora, eu gostaria que a senhora avaliasse como educadora, como especialista, como uma pessoa que se dedica a tantos anos à educação, como é que a senhora viu esse corte anunciado pelo governo federal de 7 bilhões do orçamento da educação, que já é corte esse que vem trazendo diversos problemas para jovens, como o FIES, Pronatec, etc. e tal. Bom dia, obrigado pela presença. Primeiramente, bom dia, Chico. Bom dia, professor Iberê. É um prazer muito grande estarmos aqui. Muito obrigado. A respeito desse corte, eu vejo com muita apreensão, porque nós sabemos de tudo o que está acontecendo e das consequências para a educação. Este ano, o ano de 2015, já se anuncia um ano muito difícil. Tivemos que fazer cortes, então muitos programas e projetos estão ameaçados. Nós temos percebido nas universidades a questão dos alunos. Isso tem chegado ao nosso conhecimento também, porque nossos estudantes dependem do financiamento, do FIES e outros benefícios para que possam estudar. Infelizmente, no nosso país, a educação universitária ser gratuita e universalizada a todos, e o que realmente ainda não acontece. Então, este ano, realmente, os municípios estão sentindo muito essa questão. Vão sofrer muito os municípios, vão sofrer muito. Porque nós temos muitos, como eu falei, programas e projetos que já estão ameaçados com falta de verbas, porque nós teremos, consequentemente, uma arrecadação menor do Fundeb e outras verbas que vêm para o município. Sim. Isso vai refletir diretamente na questão da qualidade da educação oferecida. Olha, e de fato é uma preocupação, porque o secretário de Finanças, o secretário Álvaro Silveira, esteve aqui no programa semana passada, e ele mesmo disse, ele falou, olha, eu estou chamando todos os secretários, conversando, pedindo que façam economia, porque a arrecadação caiu e é reflexo da crise que vivemos, né, secretário? E isso vai atingir, evidentemente, lamentavelmente também, o setor de educação.
Professor Iberê, bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Externar aqui o meu prazer estar vendo a secretária Venúzia, que tivemos a oportunidade de trabalhar junto. Fico muito feliz e, na época, até parabenizei o prefeito Paulo Alexandre pela escolha tão sábia da secretária. Então, fico muito feliz com isso. A secretária, obviamente, faz uma análise bem comedida, mas é uma vergonha nesse país, uma vergonha. É um outro estelionato eleitoral, aquilo que a presidente está fazendo. Lançar a ideia da pátria educadora é mais um primeiro emprego, o primeiro prato de comida, o sem fome, o Minha Casa. São factoides criados pura e simplesmente para a eleição. O que nós estamos assim, para nós na área da educação, e a secretária sabe disso, esse país não toma vergonha, porque nunca se investiu na educação. Nós vivemos aí a laboratórios na educação. Cada um que entra lá, como agora esse ministro famoso na área da educação, notória especialização, entendeu? Vai criar algum projetinho para tentar personalizar e assim, não. Esta é a brincadeira que se faz com a educação brasileira. E aí a gente fica preocupado porque alguns acreditam. E aí nós temos o Pronatec, nós temos o FIES, agora não tem mais. Todos os projetos que a Secretaria de Educação, as secretarias de educação, seja do Estado, seja do município, acaba fazendo em parceria com a União, depende da União, a União vira as costas e o município que se vire. Só que o pai daquele aluno bate lá na porta da secretária. Ele não vai até Brasília brigar com a... Aliás, eu nem sei se ela está lá ou se ela está aqui em São Bernardo com o Lula, não sei. Mas, de qualquer jeito, não é lá em Brasília que eles vão bater, eles vão bater na porta da secretária. Porque o aluno não tem o projeto continuado, ele não tem o atendimento da necessidade dele. A secretária não pode fabricar dinheiro e não pode fazer mágica. O governo federal é que não tem essa visão de educação no Brasil. Olha, professor, eu lembro que na campanha eleitoral, eu acho que a sigla mais falada para o presidente Dilma, se isso for feita uma pesquisa, certamente vai ganhar de goleada. Foi o Pronatec. Qualquer pergunta que se fizesse para o presidente Dilma durante os debates, ela saía razão, porque o Pronatec, está aí o Pronatec. Ou seja, essa é a realidade. Mas falando em sigla, secretária, tem aí o PNE, o Plano Nacional de Educação, que foi sancionado ano passado, já com atraso, mas foi sancionado, e que impõe uma série de determinações, estabelece uma série de regras para os municípios. Como está a situação de Santos, que precisa também atualizar, revisar o seu plano e encaminhá-lo à Câmara? Como é que está o trâmite em relação ao Plano Nacional de Educação, com vista da Secretaria de Educação? Foi até bom você tocar no assunto que eu vou esclarecer. Santos, ele tem um plano moderno que ele foi promulgado em 2010. Sim. E ele é válido por 10 anos. Então, este ano nós estamos fazendo uma adequação. Por quê? Porque a legislação se alterou muito. E o nosso atendimento, a nossa realidade em Santos, principalmente em relação à educação inclusiva, à educação especial, ela ampliou muito. Então, nós estamos na fase de montagem de comissão, de elaboração de uma equipe que vai fazer a avaliação e os ajustes necessários. Nós já entramos em contato com o Conselho Municipal para a indicação dos representantes da sociedade. Sim. Mas, assim, saiu uma publicação de que nós não temos plano. Nós temos, sim, e é um plano que ele levou 2 anos para ser executado, porque ele foi executado a muitas mãos, de acordo com a legislação. Repito, ele é moderno e passará por apenas ajustes. E ele estaria em vigor até 2020. É que exatamente como disse a senhora, saiu uma matéria dizendo que na Baixada Santista apenas Guarujá teria um Plano Nacional de Educação e que Santos estaria, inclusive, atrasado, enfim, e não é isso. Então, foi um equívoco, porque a chamada da matéria que saiu equivocada, porque dentro houve a menção a isso. Sim. E o nosso plano está certinho, faz parte lá, está no MEC, dentro do PAR, nós encontramos, foi por lei municipal, então está tudo de acordo. E é um plano que ele já seguia todas as normas do antigo Plano Nacional. Então, no nosso caso, nós teremos que fazer simplesmente ajustes, dados atuais, porque Santos é uma cidade que tem crescido muito, porque além de atender a nossa demanda, nós atendemos a demanda da região também. O ano passado, pelo prefeito amigo da criança, nós constatamos que nós atendemos 103% da demanda, principalmente de educação infantil. Então, são esses dados que nós teremos que atualizar. Sim.
E assim, estou bem tranquila, então assim, esperamos que até julho consigamos mandar, porque nós dependemos de outros atores, as universidades, a sociedade civil de um modo geral. Mas assim, eu estou bem tranquila e deixo todos muito tranquilos. E até junho, então, essa atualização chegará à Câmara Municipal. Com certeza. Para que a Câmara Municipal também examine e ofereça as suas sugestões. Professor Iberê. Na verdade, Santos sempre teve essa característica, e a professora Vernúzia sabe melhor do que ninguém, de não tomar decisões, e eu digo isso quando fui secretário, não tomar decisões unilateralmente. Coloque-se dentro das comissões, do conselho, há que se ouvir a sociedade para que se tenha um plano de acordo com a sociedade. Não adianta sentar, entendeu? Escrever aquilo que eu acho, de cima para baixo. Então, Santos, às vezes, ele tem uma morosidade um pouco maior, até porque ele abre demais esses canais. São importantes. Ouvir a sociedade, ouvir os educadores, ouvir as universidades, quer dizer, todos esses atores estarem virados para o mesmo problema. Por isso que às vezes demora um pouquinho, mas a consistência é muito maior do programa, com certeza. Agora, secretário, é possível cumprir todas as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação? Olha, é um desafio muito grande. Das 20 metas, 15 são para os municípios. É uma carga muito grande para os municípios. Santos, eu fico assim muito feliz em falar que é um município de vanguarda, sempre foi. Então, muitas das metas nós praticamente já alcançamos, mas nós estamos pagando um preço muito caro por isso. Porque quanto mais qualidade você oferece, principalmente no atendimento da educação infantil, a meta 1, que é a universalização da educação infantil, praticamente já está cumprida em Santos. Mas isso nos causa muito trabalho e muita criatividade para atender cada dia mais as crianças que estão chegando. Este ano, por causa dessa recessão que está anunciada, nós estamos recebendo muitos alunos oriundos das escolas particulares. Então tem sido um desafio muito grande, porque enquanto os outros municípios, Chico, eles estão preocupados em atender para cumprir a meta 1, talvez até em período parcial, nós atendemos a educação infantil em período integral. Hoje eu posso falar que eu atendo todas as crianças que nos procuram. Eu tenho uma pequena lista de espera porque alguns pais querem estudar na escola mais próxima da sua casa. Então isso hoje eu já não posso garantir mais. Nós estamos em março, mas assim, eu ofereço vaga e se é longe, 2 quilômetros da casa da criança, eu ofereço vale transporte para que o pai possa levar. E temos também as entidades conveniadas, que são grandes parceiras. Então, hoje, eu posso dizer com muita tranquilidade que a meta número 1 da universalização da educação infantil, nós praticamente já alcançamos. E a erradicação do analfabetismo? Santos já detém esse título há muito tempo, né? De cidade livre do analfabetismo. Também já se cumpriu essa meta. Praticamente. Tanto que a cada dia a nossa EJA está diminuindo, que é a educação de jovens e adultos. Nós estamos fechando salas, porque esse é um compromisso mesmo, de estarmos alfabetizando todos os nossos jovens. Só que Santos também é uma cidade que recebe muito flutuante, né? Porque a população migra muito, mudam, vem de outras regiões do Brasil. Então, nós mantemos as salas de educação de jovens e adultos e também, para facilitar, mantemos os parceiros da educação. São parceiros que nós mantemos salas descentralizadas de alfabetização, para que esses alunos possam ser atendidos no canteiro de obras e outros locais mais próximos de sua residência, cumprindo assim essa questão de todos sejam alfabetizados. Tudo bem. Professor Iberê. O curioso, né, Chico, é assim, é muito fácil hoje, no Brasil, fazer discurso quando a responsabilidade é jogada no município, né? Tudo é jogado nas costas do município. Então vem aí uma presidente que inventa aí a pátria educadora, mas é o município que tem que resolver. O município, na verdade, ficou com essa carga, né? E Santos, pela característica de Santos, né? Pela história de Santos, entendeu? Sempre teve uma educação complicada, assim, né? A professora Vernúzia paga lá os pecadinhos dela, não é fácil não. É tanta variável, mas Santos aceitou esse desafio sempre. Acontece que a configuração, né, essa conurbação dos municípios aqui, acaba criando uma certa preocupação para Santos. Hoje não existe tanto, mas já existiu em tempos outros, esta migração interna acaba desestruturando toda a rede educacional. Claro. Então nós tínhamos na época alunos, né,
que vinham até de outros municípios. E era complicado, você não pode negar a escola a criança nenhuma. Eu cansei de brigar por isso. Ah, mas ele mora não sei aonde. Não importa, ele tem que estar na escola. Então, a preocupação é que a escola sente falta hoje, e aí da família ligada na escola, dos pais dentro da escola. Esta é a coisa mais... eu com 40 anos de magistério, assim, eu fico, Chico, preocupado que transferiram para a escola uma coisa que não é da escola, é a educação. A responsabilidade do processo educacional total. A escola é um coadjuvante desse processo. Complementa, né? Ah, a família não. A família hoje, pergunta aí, você que está nos assistindo, quantos pais vão à escola saber alguma coisa? O esforço que a secretaria faz de trazer, de quebrar essas barreiras para que a família participe, desta forma, sim, nós vamos revolucionar. Agora, por que isso acontece, professor? A senhora concorda com essa avaliação do professor Iberê, em primeiro lugar? E se concorda, por que acontece? Então, antes, professor, deixa eu voltar. Nós ainda continuamos recebendo alunos oriundos de outros municípios, como eu falei. Por quê? Porque os outros municípios acabam sendo, muitas vezes, cidade dormitório. Sem dúvida. Porque as pessoas vêm trabalhar aqui. Então, nós atendemos sim, como eu volto a falar. Isso nos causa grande preocupação. Outro dia eu estava, Peito, nós vamos construir uma creche ali no Marapé. Quando eu fui ver o terreno, quando eu olhei, tem um lindo prédio residencial. Eu falei, meu Deus. Então, receberemos muitos futuros alunos já de trabalhadores, né? Que lá irão trabalhar, residir. Agora, voltando a essa questão que foi perguntada da família, realmente, hoje em dia, eu acho que a família, por N motivos, essa vida moderna em que todos trabalham, tem delegado muito para a escola. E nós sabemos que o fundamental é que a família assuma a educação. E nós assumimos a parte da escolarização. Claro. Só que assim, nós temos que trazer a família com muito jeito, com muita sedução para dentro da escola. Porque se nós tivermos a família parceira, com certeza metade ou mais de 80% dos problemas serão resolvidos. Pensando nisso, a Secretaria está lançando um programa em parceria com a Itaú Social e o Comunitas chamado Coordenadores de Pais. Nós queremos o quê? A família dentro da escola, nos ajudando a resolver os problemas, participando ativamente da vida escolar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos tê-la dentro da escola. Sim. Então, nós estamos trabalhando no sentido de termos em cada escola do ensino fundamental um pai escolhido pela comunidade escolar, que passará por uma entrevista, ele será contratado para atuar juntamente na escola. Nada melhor do que um pai para entrar na comunidade, verificar por que o aluno está faltando, conversar com os pais. A escola faz esse trabalho, mas ela não tem 100% de sucesso, que é o nosso orientador educacional que faz esse trabalho, essa ponte junto à família, principalmente no caso do aluno infrequente. Então, tendo esse pai dentro, ele vai fazer esse elo. E também nós queremos, desde o ano passado, quando assumimos, um compromisso grande de trazer a família, de proporcionar momentos para que a família venha para a escola, não somente para ela saber, ser informada sobre como está o rendimento do aluno, que isso é muito fácil. Sim. Porque também nós não podemos trazer os pais para a escola só para receberem críticas, observações que muitas vezes eles não querem receber. Sim. Então, nós procuramos, no ano passado, fazer algumas ações de muito sucesso. Nós tivemos a Semana do Brincar, em que, num sábado letivo, nós trouxemos todos para a escola, desde a educação infantil até o 9º ano, e nós tivemos a oportunidade de brincar em espaços alternativos da cidade. Foi um sucesso. Tivemos também a primeira feira de ciências, que nós lançamos para ver como seria a resposta. E foi um sucesso. Eu estive visitando algumas escolas no mesmo dia e nós vimos a alegria da família de estar junto, participando. Então, eu acho que são atitudes, medidas simples, mas tímidas, que estão começando a trazer a família. E este ano, nós já começamos de uma forma diferente. Nós entendemos que para todo trabalho de qualidade acontecer na escola, nós precisamos avaliar. Mas essa avaliação tem que ser feita por todos os atores. Claro. Então, nós fizemos a primeira avaliação institucional agora, no início de fevereiro, em que os pais, na primeira reunião de pais que aconteceu no dia 5 de fevereiro, antes do início do ano letivo,
quando nós também entregamos os uniformes escolares, um compromisso assumido e cumprido. Então, os pais receberam uma pesquisa em que eles iriam responder como foi o trabalho desenvolvido pela escola onde seu filho estudou no ano anterior, entre alguns quesitos. E se ele estivesse chegando na prefeitura agora, na nossa rede, ele iria explanar e colocar o que ele aguarda de expectativa, quais são as expectativas para essa educação. E assim, dessa forma, nós fizemos essa avaliação, os pais não se identificaram, foi uma coisa assim bem simples. E agora as escolas, junto com os outros atores, que são os alunos, os professores, os funcionários, estão avaliando, fizeram essa avaliação, estão concluindo agora em março, para que possam saber onde acertaram, onde erraram e como corrigir, para que realmente essa educação nessa escola seja uma educação de qualidade, mas construída por todos. E não adianta nós construirmos documentos que sejam mandados de cima para baixo para as escolas, porque não tem valor. Para que a educação aconteça, nós precisamos envolver todos esses atores. E a família é fundamental, essa participação. Secretária, nós vamos para um rápido intervalo, mas eu queria deixar já uma pergunta para a senhora. Se, com relação às creches, a falta de vagas nas creches em Santos, mas a senhora responde no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A Universidade Santa Cecília oferece cursos de mestrado inéditos na região e recomendados pela CAPES, com professores altamente capacitados, mestrado em Ecologia e mestrado em Engenharia Mecânica. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Inscrições abertas. www.unisanta.br/mestrado. Informações 3202-7100, ramal 7259. Universidade Santa Cecília, entre as 9% melhores do país. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Santa Cecília FM, cheia de novidades no ar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 10 de março. Estamos ao vivo e recebendo com muito prazer a secretária de Educação de Santos, professora Venúzia Fernandes do Nascimento, e como comentarista, o professor e ex-secretário de Educação do município também, Iberê Cirna. Eu deixei no bloco anterior, secretário, uma pergunta com relação às creches. A falta de vagas nas creches em Santos hoje, secretária, qual é a situação? Olha, Chico, na realidade, falta de vaga nós não temos. O que acontece é que hoje, como eu falei, eu não consigo atender muitas vezes a criança na escola mais próxima da residência ou do trabalho da mãe. Sim. Então, hoje nós estamos construindo mais creches, principalmente em alguns locais que necessitam, como a Zona Noroeste. Nós estamos com um terreno que sabe a dificuldade de conseguir bons terrenos aqui em Santos. Claro. Prova disso que eu estive ano passado no FDE em São Paulo, conversando com o presidente, mostrando a ele que Santos, infelizmente, não consegue atender os padrões exigidos de terrenos de 3.000 metros, porque nós não temos mais isso na cidade.
Então, nós estamos procurando construir onde nós necessitamos, que é um problema maior de falta de vaga na zona noroeste. Tá. Então, agora nós estamos com uma creche que será construída ali na Vila São Jorge. Sim. É um terreno que a prefeitura adquiriu para tentar já resolver esse problema lá. Hoje, nós oferecemos vagas, tanto das creches municipais, que nós temos hoje 47 escolas municipais que atendem uma só creche, outras atendem creche e educação infantil, de alguma forma. Então, hoje eu tenho uma pequena lista de espera de aproximadamente quase 400 alunos que estão aguardando vaga em alguma escola. Muitos deles já estão atendidos nas entidades conveniadas. Sim. Hoje eu tenho entidade conveniada com a prefeitura que tem vaga. É que o pai, às vezes, não quer aquela escola. Ele quer uma escola mais perto. Então, ele opta por ficar na lista. Sim. Então, assim, como eu falei, nós não temos, assim, grandes problemas. Não há falta de vagas. O que há é essa adequação entre moradia e escola, trabalho, proximidade exatamente. E nós atendemos a educação infantil, a creche, em período integral. Mas o pai tem opção de ficar em período parcial, isso vai depender dele, porque nós entendemos que a escola em período parcial cumpre muito bem o seu papel educacional. Claro. E que a criança tem direito, sim, de conviver com a família, porque senão nós estaremos institucionalizando essa criança, e é isso que nós não queremos. Mas assim, eu fico muito tranquila em dizer que Santos, eu acho que é um dos poucos municípios na Baixada que não tem problemas assim de vaga. Volto a falar. Praticamente já estamos universalizando. O que nós estamos esperando para receber agora são os nossos bebês, porque nós atendemos a partir de 4 meses. Sim. Então, nós já temos algumas vagas reservadas, porque daqui a pouco eles vão chegar nas escolas. Eles estão nascendo e logo, logo estarão conosco. E volto a falar, é um desafio muito grande, porque nós temos uma proporção adulto-criança no atendimento de creche melhor do que preconizado pelo MEC. Então, Santos sempre foi um município de vanguarda. De vanguarda, né? Sem e dúvida. sempre atendeu a educação infantil com qualidade. Então, por isso eu fico assim muito tranquila. E os nossos pais, eles têm certeza que na escola eles vão encontrar profissionais habilitados, todos os nossos professores são habilitados, todos. Nós não temos problema de profissional que atua com criança que não seja formado. Todas as nossas escolas, e o professor Iberê, nós temos uma equipe completa. Conseguimos colocar orientador educacional nas creches. O ano passado foi anunciado, então faltavam 18 creches que não tinham, nós colocamos. Isso foi um grande avanço e uma grande conquista, que era um anseio muito antigo de toda a nossa comunidade, de todos os nossos profissionais. Então isso foi muito bom. Nós temos também, as crianças todas recebem um uniforme maravilhoso. São 12 peças de uniforme de excelente qualidade. Tanto que nós não temos reclamação nenhuma dos pais em relação à quantidade de peças e à qualidade desse uniforme. E temos também uma merenda, uma alimentação balanceada. Nós temos nutricionista nas creches que fazem todo esse cardápio e semanalmente é publicado. E eu pessoalmente costumo ir nas escolas e vejo a qualidade. Você não vai às escolas? Vou sim. Eu sou supervisora de carreira, exatamente. Visita creche, escolas e tal? Isso, inclusive porque nós estamos com a questão agora de reformas e adequação dos espaços físicos. Porque nós sabemos que uma educação de qualidade passa também para a questão da infraestrutura dessas escolas. Há uma experiência de uma Secretaria de Educação cujo secretário fazia questão de almoçar todos os dias nas escolas. Então ele ia escolher uma escola, aleatoriamente ia, até para poder testar, verificar, etc. Secretária, nós temos perguntas de telespectadores, eu peço sua licença. Cris, por favor. Sim, Chico, a pergunta é do Uriel Vilas Boas. Ele quer saber se a expressão nunca se investiu na educação tem a ver com o momento atual ou com algumas décadas anteriores. Mas eu gostaria que o professor Iberê Cirne respondesse essa pergunta ao nosso Uriel Vilas Boas. Um abraço, Uriel, obrigado pela participação. Sim, o Uriel até ele não faz pergunta, né? Até estou estranhando ele ter perguntado, né, Uriel? Um abraço para você. Essa expressão começou com Dom Pedro, com certeza. Porque nunca, eu vou até usar o refrão aí de um ex-presidente, nunca antes nesse país se falou em educação. Sempre a educação brasileira viveu as golfadas, se politizou a educação brasileira, é o grande erro que tem nisso aqui. O Chico está dizendo aqui que eu tenho um ministro hoje que fez primário lá, a família é importante para a política, não é assim que se trata educação. E nunca. Então, a hora que você politizou a área da educação,
nós nunca tivemos um projeto sério, que seguiu a risca, que durou 50 anos. Porque, na verdade, assim, todas as vezes nós usamos esses países, né? Olha, veja a Coreia, veja a China, veja o Japão, veja a Alemanha. E existe um pensador, o McKinsey, ela sabe melhor do que ninguém, que diz o seguinte: nós olhamos o modelo aplicado. Nós teríamos que olhar as condições para se chegar nesse modelo. Então, sempre no Brasil, olha, tem um modelo da meritocracia, que nós vamos aqui... Primeiro, vamos ver a raiz, de onde saiu o estudo, como é que se chegou a esse projeto. Então, por isso, no Brasil, eu associo sempre, a cada 4 anos, golfadas. Aí vem um presidente, um governador, seja quem for. Aí a política diz assim, agora vai ser, tá aí o exemplo. Não é único, não, da parte educadora. Tantos outros lançaram tantos projetos, dura 4 anos, se durar. Então, lamentavelmente, a minha brincadeira é que é desde Dom Pedro, porque politizou a educação. Ali para frente, vive em função da política e não do processo educacional. Aí a avaliação do professor Iberê Cirna sobre essa questão da educação e as considerações do Uriel Vilas Boas. Professor, eu quero voltar para o nosso mundo aqui, local, enfim, falava a senhora agora a respeito de creches, da questão da lista de espera, que tem a ver com pais que querem que os filhos estudem mais próximo das suas residências, enfim. Agora, secretária, a senhora fez uma avaliação e a gente reconhece que o esforço da prefeitura, de fato, sobretudo na área da educação, é um esforço na questão da merenda, questão da orientação dos professores, mas nem tudo, secretária, são flores. Problemas existem, não são poucos, especialmente no que tange à infraestrutura de prédios. A prefeitura tem algo em torno de 80 equipamentos e muitos desses equipamentos precisam, a senhora sabe, que a senhora acabou de dizer, que visita as escolas, visita as creches e, portanto, tem noção, tem conhecimento dessa dura realidade. São escolas com rachaduras, são escolas que não têm, por exemplo, ar-condicionado ainda, creches cujos ventiladores, nesse calor bárbaro que tivemos, não funcionam. Ou seja, há uma situação que há necessidade, claro que isso implica em recursos, implica em estrutura, mas o que a prefeitura, como é que anda essa situação da reforma das escolas, o que é fundamental, secretária? Então, Chico, o ano passado foi lançado o Proeducação, que é o programa de reformas e obras novas na educação. Do ano passado para cá, nós estamos com 33 prédios passando por reforma, sim, sendo 2 deles o Centro de Formação Darcy Ribeiro e também agora o prédio que foi adquirido da CPFL, que vai ser a nova sede da Secretaria de Educação. As demais são as escolas, que tem sido um desafio muito grande, porque nós estamos reformando com as crianças dentro da escola. Porque se eu for esperar para reformar uma escola por vez, eu vou levar 80 anos. Sim. Porque o que acontece? Nossas escolas, como você bem disse, e o professor Iberê sabe muito bem, são escolas antigas. Tem escola centenária, o Auxiliadora da Instrução acabou de completar 100 anos. Temos o Leonor Mendes de Barros, o primeiro parque infantil do estado de São Paulo. Então, são escolas e não são escolas padronizadas. Cada escola é uma, né? Então, eu tenho a questão de infraestrutura, de telhado, adequação da parte elétrica para receber ar-condicionado. E falando em ar-condicionado, nós tivemos um problema ano passado. Nós começamos o edital, trabalhamos 8 meses, tivemos umas empresas que entraram, impugnaram o edital, porque nós fomos muito específicos, queríamos que tivesse visita ponto a ponto. Por quê? Porque cada escola é uma. Eu não posso padronizar que todas as escolas receberão o mesmo tipo de aparelho de ar-condicionado. Por quê? Porque uma tem o pé direito muito alto, outra não tem espaço aqui. Então, assim, são escolas diferenciadas. Alguns prédios foram adaptados como escola, isso também complica muito. Então, assim, o desafio tem sido enorme de reformar as escolas com as crianças lá dentro. Nós estamos entregando agora, terminando, a UME Florestan Fernandes. Sim. A UME Florestan Fernandes, ela passou por uma reforma completa estrutural. Ela está linda, uma escola funcional, uma escola prática, com revestimento cerâmico. Para quê? Para que a gente não precise voltar tão cedo a essa escola. Sim. Que a própria comunidade escolar possa cuidar da escola. Claro. Porque é o que nós falamos, nós vamos entregar, fazer a nossa parte. Agora a comunidade escolar vai fazer a sua. Vai cuidar, preservar.
E agora, voltando à questão do ar-condicionado, nós estamos de novo no processo licitatório, esperamos concluir em breve para que essas escolas que já passaram por reforma possam receber o ar-condicionado. Hoje nós temos 12 escolas já aptas a receber. Nós estamos com a UME José Carlos, lá no Jardim São Manuel, passando por reforma, foram construídas salas que já irão receber ar-condicionado. É um desafio muito grande, porque além da questão financeira, porque esse serviço não sai barato, claro, nós estamos adequando. Mas também, como você falou, essa questão desse calor que tem nos assolado desde o ano passado, nós estamos com uma alternativa para a questão das creches, das escolas, principalmente do ciclo 1, que é a questão de colocação dos climatizadores. Sim. Nós também estamos com o processo, tivemos também esse edital ano passado e agora com essa crise hídrica, muitos equipamentos modernos estão aparecendo, então isso para nós é muito bom. Eu estive em São José agora conhecendo um equipamento que eu fiquei muito contente porque ele é um equipamento ecologicamente correto, ele não causa problemas para a saúde das crianças, porque uma coisa que muito me preocupa é deixar uma criança 10 horas dentro de uma sala com ar-condicionado. Isso é muito preocupante. Também. Então, com o climatizador, que é a base de água, o consumo é muito baixo. Eu até chamei o secretário de Meio Ambiente para conversar com ele para ver. Falei, olha, eu não tenho alternativa, eu gasto luz ou eu gasto água. Mas nós estamos procurando uma alternativa mais sustentável, que seria essa questão da E agora com os bebês também é uma outra preocupação, né? Exatamente. E com o climatizador, eu posso deixar a porta aberta, não tem problema. E quanto mais quente lá fora, mais gostoso fica a sala. Sim. Então, essa é uma alternativa e que eu não preciso mexer na parte elétrica. Ou seja, eu poderia atender, assim que estiver pronto, essa questão do edital, tudo certinho, das empresas, eu posso atender praticamente 60 escolas. Então, isso já é um salto qualitativo muito grande. Porque tem situações, nós recebemos até informações aqui no programa, no período de calor intenso, a água que saía da torneira de algumas escolas, inclusive com crianças pequenas, era uma água quase que quente. Que para lavar a mão das crianças, a professora precisava colocar a mão dela em cima da mão da criança, por força, porque a caixa d'água recebendo o sol direto durante... E até isso as crianças enfrentam. Então são situações, secretária, que precisam de alguma maneira de uma solução urgente, de um diagnóstico, uma solução urgente para que não haja nenhum acidente lamentável. Nós estamos, Chico, colocando o bebedouro gelado nas escolas. Praticamente todas têm, incentivando as escolas a adquirirem, porque além da verba federal, o município repassa um valor mensal para as escolas para essas pequenas despesas. Sim. Porque fica muito mais fácil. Porque para nós tudo tem que ser a base de licitação, o ato de registro de preço. Então a escola tem mais autonomia para a aquisição desses detalhes. Outra coisa que nós procuramos fazer também foi investir nas escolas que já tinham adquirido aparelhos de ar-condicionado, mas faltava a questão da revisão da parte elétrica, porque senão as escolas pegariam fogo, né? Claro. Então nós também investimos nessa parte, estamos terminando. E você falou a questão dos ventiladores. Esse é um problema sério, porque o ventilador, muitas vezes, ele não aguenta ficar ligado mais de 12 horas por dia. E o que acontece? Se ele dá problema, é muito mais fácil substituir do que reformar. Sem dúvida. Porque você não encontra peças. Então, nós fizemos esse levantamento, estamos trocando, tanto que a empresa de Santos, que nos atende, ela fala que ela não tem mais capacidade para nos atender, não tem mais profissionais. Nós estamos trocando agora de uma leva só, trocamos 250 ventiladores e estamos pedindo para as escolas essa consciência no sentido de desligar esse ventilador, não deixar, porque senão ele não aguenta. Sem dúvida. Secretário, peço sua licença, professor Pereira, nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida aqui no Jornal em Foque. Hoje, o mercado de trabalho exige cada vez mais qualificação. Faça pós-graduação na Universidade Santa Cecília. Mestrado, especialização, MBA, aperfeiçoamento e extensão em diversas áreas. Cursos inéditos, presenciais e à distância, reconhecidos pelo MEC e com professores altamente capacitados. Aproveite descontos especiais e financiamento em até 36 meses. Pós-graduação Universidade Santa Cecília, levando você ao sucesso profissional. Já se sabe que a comunicação é fundamental para se alcançar o sucesso. Sem ela, tudo fica mais difícil.
Mas só uma empresa com experiência comprovada pode oferecer soluções em comunicação adequadas às necessidades de seus clientes com menor custo e maior benefício. Enfoque, há 25 anos inovando na comunicação regional. Acesse www.enfoquecom.com.br ou ligue 3238-3380. Dicas para economizar água. Conserte vazamentos e feche bem as torneiras. Um gotejamento, por exemplo, pode desperdiçar cerca de 40 litros de água por dia. Troque a mangueira pelo balde na hora de lavar o carro. A economia pode chegar a 180 litros. A Santa Cecília TV colabora com o meio ambiente. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 10 de março. Estamos ao vivo e recebendo com muito prazer a secretária de Educação de Santos, professora Venúzia Fernandes do Nascimento, e o ex-secretário de Educação, professor Iberê Cirna, como comentarista. Eu gostaria de registrar aqui uma mensagem do ex-vereador Martinho Leonardo. Obrigado pela audiência, Martinho, que parabeniza a secretária pelo excelente trabalho à frente da Secretaria de Educação, secretária. O ex-vereador Martinho Leonardo, mas ele faz algumas considerações de que na região metropolitana a situação não é como a situação em Santos, e temos problemas sérios na educação. E ele pergunta, professor Iberê, o senhor que também foi diretor executivo da AGEM, a Agência Metropolitana, o que é que o Condesb e a AGEM podem fazer no sentido de melhorar a questão na região? Olha, Chico, na verdade são duas coisas em paralelo. O município tem a responsabilidade, cada um dos municípios tem o seu histórico escolar. A professora Venúzia está dizendo aqui, nós temos escolas centenárias, coisa que não existe em outros municípios. Nós temos uma estrutura educacional já consolidada. As outras, se você pegar, por exemplo, São Vicente, teve lá Cubatão, que teve lá uma migração interna tão grande, a estabilização das famílias lá em Cubatão passa pela infraestrutura educacional. É construção de escola, quer dizer, então, a realidade dos municípios são diferentes. Não dá ainda para você ter uma única política. O Condesb e a Agência Metropolitana tem lá suas câmaras temáticas. Tem a Câmara Temática de Educação, que discute muito a qualidade, não a infraestrutura. Mas nós não podemos buscar a qualidade se a infraestrutura não acude. Então, aí, Martinho, a preocupação qual é? O Condesb sempre vai discutir educação. Sempre vai discutir. Porque ele quer uma ação mais efetiva da AGEM. Mas não existe isso. Por quê? Porque, na verdade, os problemas são diferenciados da educação. Em Santos, eu brigo por um tipo de problema na educação. Outros mere simplesmente na área da construção, na infraestrutura. Então, não dá ainda para metropolizar uma única solução. Então, isto fica a cargo ainda dos prefeitos. Eles levam para o Condesb? Com certeza. Todos os prefeitos levam os seus problemas à reunião do conselho. A AGEM tem lá técnicos capacitados para auxiliar em qualquer área. Mas a realidade de cada município ainda não dá para pensar em metropolização. Perfeito. Secretária, a Fundação Lehman divulgou recentemente uma pesquisa feita junto aos professores. 1000 professores do ensino básico da rede pública foram entrevistados e eles consideraram que o grande problema que enfrentam é com relação à indisciplina dos alunos. Em Santos, essa é a mesma realidade, secretária? Olha, realmente, foi o segundo ponto apontado pelos professores, os 1000 professores que foram pesquisados. Em Santos, nós temos alguns problemas pontuais. Por quê? Porque nós atendemos adolescentes, sabemos onde tem convívio de pessoas, sempre teremos o conflito. Apesar que o conflito também é interessante, porque sabe que as pessoas estão conversando e se relacionando. O que nós temos feito para procurar sanar essas dificuldades? Investir em situações de formação dos professores, porque o que acontece? Nossos professores estão muito despreparados para atuar nas escolas. O que nós percebemos? Que a universidade não está dando conta da formação inicial. Então, o professor ele tem muita teoria, mas o que acontece? Ele idealiza, ele aprende um aluno ideal. Aí ele vem para as nossas escolas e vê que o aluno é o real. Então, nós precisamos diminuir essa dicotomia entre o ensino acadêmico e a realidade da sala de aula.
Uma segunda forma que nós estamos trabalhando é a questão, para minimizar, de um trabalho de revitalização dos grêmios estudantis. Tem dado muito certo. Por quê? Porque nós incentivamos os jovens a participar e discutir juntos os seus problemas na escola. E os grêmios estudantis, eles estão fazendo um trabalho fantástico. E agora nós estamos vendo a necessidade de trazer agora lançarmos os mini grêmios infantis para as escolas do 1º ao 5º. Então nós vamos começar na UMP do Crescente, que é uma unidade escolar que teve aquele problema ano passado, que através da justiça restaurativa que foi implantada também, que é uma mediação de conflitos, onde o agressor e o agredido juntos resolvem os seus problemas através do diálogo. E numa implantação que a Prefeitura está tentando de uma cultura de paz nas escolas. Para quê? Porque se a gente quer um mundo melhor, nós temos que fazer a nossa parte. Então, se nós não começarmos agora, a tendência é só piorar. Então, nessas ações que nós estamos trabalhando, temos melhorado muito essa questão do convívio e do relacionamento. Fora isso, cada escola tem autonomia dentro do seu projeto político-pedagógico para elaborar as ações que mais convêm àquela realidade. Isso tem ajudado, tanto que você não ouve mais problemas nas nossas escolas. Temos problemas pontuais, sim. Por quê? Eu volto a falar, nós estamos montando uma escola agora de 6º ao 9º, que é o Avelino da Paz Vieira, em período integral, uma proposta totalmente diferenciada, e nós estamos recebendo vários alunos oriundos de outras redes, alunos que foram, inclusive, dispensados. Então, nós estamos atendendo, porque Santos é uma rede acolhedora. Nós matriculamos todos que nos procuram. Então, aqui nós não temos, porque ele veio da escola X, ele teve esse problema, ele é de medida socioeducativa, não. Todos são matriculados. Só que essa diversidade toda cria muitos conflitos de relacionamento. Então, procurando investir na formação profissional dos nossos professores, das nossas equipes técnicas, fortalecendo para que realmente eles tenham condições de trabalhar com essa nova demanda que se aparece. A questão do adolescente, como nós já falamos anteriormente, muitos deles não têm mais a família por trás. Então, eles não têm limites e não têm parâmetros. E eles precisam trabalhar. E nós vemos, assim, uma forma muito triste, essa pesquisa que foi feita, em que os professores se sentem muito sozinhos. Então, por isso, nós estamos procurando investir mesmo na formação continuada deles. Vocês sabem que nós lançamos ano passado o programa de formação em mestrado e doutorado, o mestre-aluno. Para quê? Procurando investir mais nessa formação, levando o professor a estudar. Ele escolhe o tema que ele vai estudar, ele pode fazer mestrado e doutorado onde ele quiser, e ele tem essa bolsa de estudos fornecida pela Prefeitura. E dessa forma nós acreditamos que conscientizando, instrumentalizando mais esse professor, consequentemente nós teremos uma melhor aula, um melhor atendimento a esse aluno. Porque às vezes o professor não tem tempo de estudar. Então, dessa forma, sendo incentivado, ele vai poder estudar mais, estar mais a par da realidade, estudar um pouco da teoria e trazer essa teoria e essa vivência que ele vai aprender na troca de experiência para a sala. Tá certo. Secretário, olha, nós teríamos muito a conversar, o tema é fascinante, educação, mas estamos chegando ao final. Gostaria de desejar para a senhora boa sorte à frente da Secretaria, muito trabalho, muitos desafios, e que não fique um ano sem aparecer aqui no Jornal em Foque, viu, professor Iberê? Porque depois de um ano, espero que antes disso a secretária volte para continuar dando os esclarecimentos necessários com relação à área da educação. Muito obrigado pela sua presença, secretária. Olha, muito obrigada. Foi um prazer muito grande. Eu quero dizer que eu vou voltar sim. Nós temos muitas coisas boas para anunciar, como o nosso tema anual, que é Santos à Luz da Leitura. Que é um projeto fantástico que tenta tornar não somente a nossa cidade como uma cidade, como ela já é detentora do título de cidade educadora, como também uma cidade leitora. Leitora, ótimo. Voltarei para conversar. Excelente projeto, tomara que dê certo. Professor, muito obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço e agradeço aí o programa de ter a oportunidade de estar sentado aqui com a Venúzia, que é uma professora que eu respeito muito e torço muito por ela, porque eu sei da competência e do esforço dela na área da educação. Muito bem. E assim chegamos ao final. Muito obrigado à professora Venúzia Fernandes do Nascimento, secretária de Educação do município de Santos, ao professor Iberê Silva, ex-secretário de Educação, consultor de marketing político. Agradecer a ambos, a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. Boc News, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.